Do canal História Fácil. E hoje vamos dar continuidade sobre o assunto Baixa Idade Média. Hoje iremos iniciar falando sobre as Cruzadas, logo depois da nossa vinheta. Bem, meus queridos, minhas queridas, antes de começar esse vídeo, não esquece de dar o seu like, compartilhar, ativar o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal. E é claro, curte, se inscreva-se, compartilhe esse vídeo, esse canal. Vamos bater a meta de 1000 inscritos, logo depois para 10 mil, 20 mil, 30 mil. Beleza? Olha só, gente. Hoje nós vamos falar sobre a figura da chamada Baixa Idade Média. Vamos falar sobre o movimento das Cruzadas. Então hoje eu estou aqui em ênfase, vou ficar aqui mais pertinho e vamos falar das Cruzadas. Como falamos de Cruzadas, percebemos que as Cruzadas foi nada mais ou menos que um movimento político, militar, religioso que ocorreu entre o final do século X até o século XIII. Mas podemos afirmar que as cruzadas foram expedições militares organizadas em 1095 a 1291, ou seja, século XI até o século XIII, pelas potências cristãs europeias, com o objetivo declarado de quê? De combater o domínio islâmico na chamada Terra Santa, reconquistando Jerusalém. Terra Santa essa que nós conhecemos, que fica aí, ó, Jerusalém, região essa do berço das religiões monoteístas. Mas será que as cruzadas foi justamente só para reconquistar a Terra Santa? Esse é um questionamento que é bom se levantar e se refletir e discutir. Contudo, podemos falar que vários fatores levaram a ocorrer as cruzadas. O primeiro grande fator foi o que nós chamamos de crescimento demográfico. Eu gosto de dizer para meus alunos que a população estava crescendo em progressão geométrica PG e a produção de alimentos estava crescendo em PA, ou seja, estava bem desequilibrado. Como você vê, por falar de crescimento demográfico, nos remete, e é interessante observar isso, a teoria de Thomas Malthus. A teoria malthusiana observa na imagem, você tem aí, ó, na teoria, na imagem, você observa-se, eu tenho um crescimento populacional em cinza, e aí eu tenho um crescimento populacional e a produção de alimentos. Se a produção de alimentos não acompanha o crescimento populacional, o que acontece? Vai gerar toda essa ótica aqui, ó, toda essa parte aqui chamada de quê? De fome, doenças, crises sociais, políticas e mortes. Então, diante disso, a teoria malthusiana vai prever que o grande crescimento de pessoas vai gerar o quê? A um desequilíbrio, gerando fome, gerando morte. E, consequentemente, os fatores que vão levar a baixa idade média em crise. Só que isso é um assunto que posteriormente vamos falar. Mas o primeiro movimento, primeira causa que nós temos no movimento das cruzadas é justamente, meu querido, minha querida, a figura do crescimento demográfico. Observa que a população europeia entre o século XI até o século XIV cresceu demasiadamente. Cresceu devido ao quê? Os novos instrumentos, aumento da produção, aumento do cultivo, novas técnicas de cultivo, possibilitou então esse crescimento acelerado. Com isso, se eu tenho um grande crescimento, os feudos vão enchendo e, consequentemente, vai ocorrer um processo de marginalização social. O que seria essa marginalização social, meu querido, minha querida? Tá? Muitos servos, por não ter condição de ficar porque está cheio demais, serão expulsos dos feudos. E irão para onde? Irão para aquilo que nós chamamos de vilas, que vai dar origem às chamadas burgos. Lá eles irão o quê? Viverão do roubo, do furto, da prostituição, tá? Vivendo realmente à margem da sociedade. O outro fator que nós temos que observar é que a nobreza ocorreu mudança no direito da posse. Vai surgir o chamado direito da primogenitura. O que quer dizer isso? Obrigava os filhos mais novos dos senhores feudais a buscarem outros meios de vida, oferecendo serviços militares em troca de terras ou outras fontes de renda, como a cobrança do pedágio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você era um filho caçula, filho do meio, você não teria o direito à herança do seu pai. Quem teria o direito? O seu filho mais velho, o seu primogênito. Então, observa só, crescimento populacional, muitos camponeses nas cidades, nas vilas, marginalizando-os, o direito de posse, e aí esse direito de posse eu vou ter gente buscando novas terras, novos feudos. E aí, no caso, é o segundo, é o terceiro filho que irá buscar. Então nós temos aí uma preocupação com a questão da ordem social.
E é justamente com essa preocupação com as redes sociais que as cruzadas seriam um meio de conseguir novas terras, alcançar novas terras. Então não foi simplesmente um movimento político-militar, foi um meio também de se conseguir novas terras. A igreja, então, mobilizou essa população para que formasse exércitos religiosos, incumbidos da tarefa de expulsar os muçulmanos da Terra Santa. Na verdade, o que a igreja está fazendo, ela está organizando essa massa de pessoas que está sobrando, e eu vou fazer uma mudança desse grupo da Europa para o Oriente Médio. Eu vou tentar fazer uma acomodação populacional para outra região, não respeitando fronteiras, não respeitando cultura e impondo a minha vontade. E o que a igreja vai usar? A igreja vai usar a figura da fé religiosa como uma justificativa para montar esses exércitos cristãos. Tal ação vai ser oficializada então no Concílio de Cremont em 1095, com o Papa Urbano II, que defendeu o processo de expulsão dos árabes muçulmanos. Com isso, vai surgir então a figura dos chamados Cavaleiro Cruzado. E aí te pergunto, os cavaleiros cruzados eram soldados, tinham como símbolo a cruz bordada no manto que usavam, daí é o nome que ficou conhecido como Cavaleiro Cruzado. Olha que lindo aí, o cavaleiro cruzado com sua espada, defendendo a honra da igreja. E é de observar bastante essa cruz de Malta, porque as caravelas do século XVI também terão essa cruz bordada em suas velas. Isso aí vamos falar mais na frente. Contudo, podemos falar que os cavaleiros eram divididos em ordens. E uma das ordens também de muita importância é os chamados Cavaleiros Templários. Você sabia quem eram os Cavaleiros Templários? Olha só, os Cavaleiros Templários foram uma organização criada em 1119 por Hugo de Parres com o intuito de defender a Terra Santa, Jerusalém, de ataques. Sua marca registrada era um cavalo montado por 2 cavaleiros que carregavam em suas vestes e bandeira uma cruz vermelha. Não só de homens eram formados templários, mas também por soldados de infantaria, por escudeiros, por padres, trabalhadores e até mesmo mulheres. Uma outra ordem de cavaleiros que vai surgir no movimento das cruzadas vai ser a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. Foi fundada em 1099 e para ela era designado cuidado com os doentes. Então, era soldados que cuidavam dos doentes. Naquele mesmo ano, em Jerusalém, foi fundada uma casa religiosa para acolher os fiéis atacados por opositores, e mais tarde a construção se tornaria um hospital. Apesar de iniciar os trabalhos apenas cuidando de feridos, logo os hospitaleiros precisavam receber treinamento para a batalha e chegar a participar de algumas cruzadas. Foi a única ordem que sobreviveu aos conflitos. Suas vestes eram uma túnica branca com um manto preto, no qual traziam um bordado, uma cruz de ouro. Aí na imagem você vê que está com uma roupa preta, mas com a cruz de ouro bordada. Hospitaleiro, tá bom? Ou branca com a cruz preta. Hospitaleiro, tá bom? E aí a cruz preta é interessante porque é outra ordem. É os chamados Cavaleiros Teutônicos. E os Cavaleiros Teutônicos foram aprovados pelo Papa Clemente III em 1191. Era uma ordem derivada dos hospitalários para cuidar de um hospital para peregrinos alemães. Os teutônicos nunca alcançaram um número muito grande de membros, pois era preciso que cavaleiros tivessem origem nobre germânica para ingressar. Entretanto, exerciam grande influência. Suas uniformes eram túnicas brancas com a cruz preta. Tá, isso aí é só uma curiosidade, mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: o movimento das cruzadas foi um movimento político, militar e religioso, cujo objetivo principal era o quê? Justificativa tradicional, reconquistar a Terra Santa. Mas o que estava por trás? A acomodação do excedente populacional, conseguir novas terras, beleza? Na próxima aula vamos falar mais um pouquinho das cruzadas. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando, do canal História Fácil. Fui!